Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, o nosso podcast do Instituto Mineiro de Odontologia, trazendo aí, mais uma vez, temas relevantes para a ortodontia, para a odontologia de uma maneira geral. E o nosso convidado de hoje é o professor Jenner Frade. O Jenner, ele é ortodontista, especialista em ortodontia, tem mestrado em ortodontia, faz parte aqui da equipe dos professores do Instituto Mineiro de Odontologia. O Jenner já fez aí praticamente um jubileu de prata já com o professor Jorge, né, Jenner? Já tem bastante tempo aí, desde a época de estagiário no consultório, auxiliar, professor. E é um prazer ter você aqui e, mais uma vez, agradecer o convite de poder estar participando aí do nosso podcast. Eu que te agradeço, Ernesto, e parabenizo pela iniciativa, né, que são uma oportunidade, inclusive, da gente conseguir chegar, né, aos nossos ex-alunos, e como você mesmo disse, aí já vamos com jubileu de prata, faz agora em janeiro 26 anos Então já passou, que eu cheguei aqui em Muriaé, e foi a base da minha ortodontia aqui com o Jorge. E, em síntese, estou velho, né? Eu brinco às vezes com os alunos, eu falo que meu CRO já está em algarismo romano, já não é de número mais não, já está de algarismo romano, meu CRO, já estou velho. Mas para ortodontia eu acho que ficar velho é bom. Com certeza. As coisas vão, para ser professor, melhor ainda, né? Como o tio Jorge me ensinou aí, a gente vai tendo, o doutor Jorge me ensinou, a gente vai tendo história para contar, né? É verdade. Não, porque assim, o grande legal desse podcast é justamente a gente poder trazer aqui histórias, né? Então vamos discutir, bater papo e ver, olha, como que você fez esse caso, como que você tratou e qual que é a sua experiência que você tem para poder compartilhar, como você disse, com nossos alunos, ex-alunos e também outros ortodontistas aí que nos seguem, estão sempre aí em busca de algo diferente aí e inovador. Eugênio, e o tema que eu queria trazer hoje para a gente poder discutir seria sobre a verticalização de molares, sabe? É um tema aí bem relevante. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente mais cedo no consultório, eu precisei de fazer uma alça de verticalização e eu estava lembrando que tem várias maneiras da gente poder fazer isso. E é um ponto que eu vejo com muita intensidade no consultório, são vários casos que provavelmente você também deve ter em tratamento utilizando essas molas de verticalização, outras mecânicas de verticalização. E o primeiro ponto que eu queria discutir com você é por que a gente precisa tanto de verticalizar molares, né? Por que isso daí acontece? Por que a gente tem tantos molares, às vezes, ali angulados mesialmente? Basicamente, primeiro motivo que eu separo de certa maneira entre verticalização, que é quando você perde o primeiro e o segundo inclinou, você precisa verticalizar aquele dente, e um caso de desimpactação é quando o segundo molar, por exemplo, ficou impactado debaixo do primeiro molar. Aí as causas podem ser posicionamento do germe terceiro molar, uso prolongado de PLA ou o que for, que pode impedir. Isso aí é um ponto interessante, né? Eu já percebi também várias vezes, quando às vezes a gente coloca, não a PLA, mas um simples arco lingual para tentar reaproveitar ali o espaço livre de NANS e acabou impactando o segundo molar depois. Então, assim, uma dica que a gente dá para todo mundo, né, é casos que você pretende utilizar o espaço livre de NANS, ali, o leeway space, para poder resolver um mapeamento, algum outro tipo de mal-oclusão, monitore bem de perto ali a posição dos segundos molares, porque você tem uma boa chance ali de precisar de fazer verticalização, né, desimpactação desse segundo molar depois. E do primeiro ponto que você falou aí da verticalização, é mais causada pela perda dos primeiros molares. Então. Perda dos primeiros molares. E o que acontece? Por que eu me atentei tanto para isso? E assim, foi dentro da própria ortodontia, a gente vai buscando rumos ali, cada um vai se direcionando dentro de alguma área que gosta mais e por aí vai. No meu caso, foi mais por necessidade. Porque eu atendo em cidade pequena. E hoje, cada vez mais adulto buscando tratamento. As últimas vezes que eu vi os números eram 30% criança, 30% adulto, 40% adolescente. Não sei se esses números permanecem, mas era o que tinha. Por isso que, inclusive, era chamada adolescência de idade ortodôntica. Mas
isso é ótimo, os adultos colocando aparelho, né, essa noção de estética, seja por rede social, maior acesso à informação, que hoje a odontologia está exposta, a ortodontia também, seja por rede social, pelo que for. E esses pacientes vindo em cidade pequena, de cidades menores, invariavelmente perderam o molar inferior. Sim. Dieta rica em açúcar, porque quando esse dente começa a nascer com a anatomia totalmente acidentada, cheia de cicatrículas, cheia de fissura. Com a criança, com a dieta rica em açúcar. Às vezes ela leva dinheiro para a escola e se alimenta sozinha. Os pais não sabem o que ela está comendo. Abre a geladeira e se serve sozinho. Mas a higienização não é mais supervisionada. Os pais acham que ela sabe higienizar sozinha, mas ainda não sabe. Ainda precisa de um acompanhamento nessa higienização. E existem vários artigos e estudos sobre isso que já foram feitos juntos à Faculdade de Odontologia, no Departamento de Pediatria. Os pais não sabem se tratar de um dente permanente. Se eu não me engano, esse número se aproxima de 80%. Dos pais não sabem se tratar de um dente permanente. Isso aí é legal. Quando você fala com o pai que aquele dente ali aos 5, 6 anos de idade já é o permanente... Mas ele nenhum fala, caiu para ele nascer, né? Então, como assim esse dente de leite? Aí acaba assim, vamos fazer qualquer coisa que ele vai trocar depois, né? Aquilo ali, e quando vai ver, culmina na pera daquele dente. Que vai ter o quê? Vai ter a inclinação mesial do segundo molar inferior e a extrusão do molar superior. Então, eu sempre falo com meus alunos, quando eu vou dar essa aula... Falo, vocês não podem negligenciar isso aqui, porque é realidade no consultório hoje, verticalização. Quanto menor a cidade, mais verticalização você tem. Mais verticalização você tem. É o que a gente chama de paciente mutilado, né? Que é o paciente que já perdeu o dente. Sim. E assim, aí é uma discussão bem intensa que a gente podia passar aqui o resto do podcast discutindo como é que se tem essa questão aí da prevenção, principalmente em cidades menores, mas não estamos dizendo que não existe acompanhamento odontológico em cidade pequena, de forma alguma, tá, gente? É mais questão mesmo cultural, que as pessoas, às vezes, não têm o hábito de levar as crianças ao dentista antes de fazer 7, 8, 9 anos de idade, porque acredita que até ali é tudo dente de leite, então não tem perigo, problema, que vai trocar aquele dente depois, só que aos 5 anos já tem os dentes permanentes e acaba que aí quando faz uma restauração, vai fazer uma restauração de resina no dente posterior, que é outra discussão também bem intensa que a gente tem na odontologia, né? O abandono aí do amálgama como material restaurador, sabe? Então acaba que aquela resina tem uma maior chance de filtrar e aí o que acontece? Aos 10 anos de idade já está com necessidade de tratar canal um dente, que às vezes não vai ter condição de tratar aquilo e acaba fazendo-se aí a extração daquele dente, a perda precoce daquilo ali. Né? Eu, como atendo em 3 cidades de portes diferentes, na clínica muito atendo em 3 cidades de porte diferente, até a questão da preferência por aparelhos estéticos ou metálicos, isso é perfeitamente perceptível. Com certeza. Dependendo do tamanho do porte da cidade, né? Isso. Então, ou seja, tudo isso interfere. A questão cultural, que dependendo do porte da cidade, vai apresentar isso com certeza. Isso, cultural, classe econômica, a pessoa participa ali. Tem gente que fala assim, eu não quero, eu quero usar o aparelho de borrachinha mesmo, sabe? Não quero usar alinhador, não quero usar aparelho estético. Lógico. Com certeza é algo bem interessante. Agora, continuando nessa discussão aí desses casos aí que perdeu o primeiro molar e que a gente vai verticalizar esses molares depois aí, normalmente a gente opta pela abertura de espaço para a colocação aí dos implantes, né? Tem um caso seu aqui que a gente trouxe para a gente poder mostrar. Falou que até 3 milímetros, 4 milímetros, hoje com mini implante, com uma cherry loop, você consegue recuperar aquilo ali. Ah, legal isso aí. Então, fala aí, qual que é o protocolo que você usa hoje? Em torno de 3 milímetros. 3 milímetros. Antes de 3 milímetros, você opta pelo fechamento do espaço. Pelo fechamento do espaço. Caso contrário, reabilitação. Mas, se for maior do que 3, aí já tem 4 milímetros, né? Um pré-médio 8. Então, às vezes, você abre, dobra o espaço ali, você já conseguiu. Lembrando que é mais fácil abrir do que fechar o espaço na maioria das vezes. Então, legal. Então, até 3 fecha, a partir aí dos 4 milímetros, você opta pelo... É legal a gente ter esses parâmetros aí para poder fazer. Então, tem um caso que a gente trouxe aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse caso aí, conta para mim a história dele aí e essa mola de verticalização que você utilizou aí, como é que chama, como é que funciona ela? São 2 sistemas iguais na função, porém diferentes desde a construção do dispositivo
até o tipo de material. A opção que eu faço com isso são casos tratados juntamente com alunos. A opção é tentar ser o mais didático possível, dando o maior número de opção possível para a pessoa desempenhar. Ela tem um efeito de alavanca, né? Que ela vai verticalizar esse molar, então ela vai gerar um efeito colateral na região anterior. Então não dá para fazer isso no início de tratamento, por causa do efeito que ela vai ter. Ela precisa de uma unidade de ancoragem, que seria um fio de aço rígido, ali para poder estabilizar, né? De maior calibre. E todos os dentes conjugados. E aqui eu fiz em 2 sistemas. Com um sistema de TMA, que é um fio que já tem resiliência, já tem memória, né? E já tem uma certa memória. É importante que ele esteja dentro do fundo do vestíbulo. E ao posicionar isso para poder encaixar ali. Para poder encaixar ali, você vai gerar um momento aqui atrás e vai gerar esse dente. No caso lá é com fio, ambos são fios 17-25, sendo que de lá é com fio de aço, 17-25 de aço. Aí eu coloco esse helicoide para conferir elasticidade, memória, mais resiliência, né? Mais resiliência ao fio de aço devido à Nesse caso aí você fez 2 diferentes, porque era um caso aí de curso só para o aluno poder ver e aprender a fazer as duas. Para que o aluno possa fazer os dois. As duas aqui sem possibilidades, dobra, né? E se você quiser mais sem dobra ainda, se é que é possível mais sem dobra do que isso, você pode prender um gurim curto na mesial do fio e pendurar um gurim. Entendi. Não vejo motivo para gastar com um gurim. Dá muito trabalho, né? Eu acho que dá mais trabalho prender o gurim. Não, assim, porque na verdade não é só a dobra, você tem que adaptar essa alça também, né? Às vezes eu vejo o pessoal com dificuldade, fala, mas se você adaptou ela, encaixou no molar, ela veio aqui bem passiva aqui na frente, né? Fazer o contorno do arco. Então, obviamente, tem que fazer alguma dobrinha. Então, legal. Então, você usa aí a preconização é de um fio 17x25, né? Uma liga 17x25. Isso. Onde você faz aí essa mola aí para fazer esse cantileve. A ativação ele vai lá para baixo, fundo de vestíbulo ali, no mínimo 10 milímetros, né, de ativação. Aí quando você puxa, encaixa ali, ele vai gerar alavanca para verticalização dos molares. Sempre atenção com a adaptação dos tubos na banda. Eu já tive casos de aluno que falou que não estava conseguindo, que ele não estava ficando no vestíbulo porque o tubo foi colado de maneira passiva. Entendi. Então o tubo tem que ser, seja na banda, seja colado, de maneira colado de maneira seguindo artística. Aí a paralela ao cruzar do dente. Lógico, né? lógico. Senão ele realmente não vai ter... Aqui é a sequência já desse caso aí, mostrando um pouquinho de evolução dele, né? E aqui tem a radiografia mostrando a verticalização do molar aí, do lado direito. Então já começava a ver aí. Esse aí tá bem fácil pelo canal do dente ali para perceber. E esse outro lado aqui também com uma verticalização aí bem significativa já desse molar, né? Tem mais uma foto aqui desse caso ainda. Me explica aí agora, o que você está fazendo? Aí você acabou optando pelo fechamento desses espaços, né? Em conjunto com o paciente. E aí, como estava tudo em classe 1, você optou por uma mecânica com ancoragem absoluta aí no caso. Né? Exatamente, com mini implante. Um parafuso ali de 6 milímetros. E um cantilever ali, um segmento de fio para tentar fazer um movimento mais de corpo possível. Isso, o ganchinho ali no centro de resistência, porque se você puxar direto na coroa, vai acabar inclinando de volta. Vai voltar para onde ele estava, né? Vai voltar. Vai voltar. Então, legal. Então, você verticalizou com cantilever e depois de verticalizado, você utilizou uma mecânica ancorada mini implantes com gancho ali no centro de resistência para poder fazer a meserização do molar. Legal. Aqui tem mostrando aí a evolução do caso aí, já em fase aí de finalização, com a verticalização e com o molar aí bem encaixado. Bem interessante. Então, nesse caso aqui, foi daquelas situações que você falou ali de perda precoce de primeiro molar, onde a gente fez a verticalização. Bacana. Eugênia, e nos casos que você faz a desimpactação de molar? Você falou que uma casa é essa aqui, onde o paciente perdeu o primeiro molar e agora a gente está fechando isso daí. E no caso aí de impactação do segundo molar? De entendimento, né, só. Claro. Na verdade, as duas coisas são um movimento de verticais, né? De verticalizar o dente. Só que eu entendo um como sendo uma causa mais natural e a outra porque teve né, a perda do dente. Vamos mostrar uma panorâmica aqui do molar impactado, então. Isso. Explica isso aí. Então, foi justamente isso. Acho que essa aqui está com a imagem um pouquinho melhor aqui, de qualidade. Ótimo. Então, você já está com o molar aí, o aparelho colado, né? Foi feito Já tinha sido feita a desimpactação do lado esquerdo aí, né? Isso. Esse caso eu tratei há 24 anos atrás. Então, nesse caso aqui, esse molar aqui é o segundo molar que está bem deitado ali. Esse também estava, eram os dois. Aí foi feito a
AEX do siso. Esse eu consegui verticalizar colando um tubo na oclusal, como eu vou mostrar daqui a pouco, como vai ver que eu não tenho a foto. Nessa época não tinha recurso de câmera digital para o pessoal poder entender. Entendi. Hoje é muito fácil. Isso mesmo que nós estamos fazendo aqui serve como uma fonte de busca amanhã ou depois para alguém aí. Não é que não tinha internet. Alguém vai lá no YouTube, digitar lá verticalização de molares, vai aparecer o podcast. Você vai ver aqui, isso aí. A pessoa vai ter uma aula rápida para ele poder entender. Isso facilita demais. Na minha época, há 24 anos atrás, não é que não tinha internet, mas ela era oca. Eram uns sites ou outro, um domínio ou outro que tinha e você não conseguia fazer praticamente nada. Isso você não encontrava dentro Era aquela internet que era feita sábado à noite para pagar só um impulso. Então, veja só. Foi difícil para mim fazer e conseguir executar isso aqui, né? Pela falta de recursos que eu tinha. Foi colado um tubo na oclusal. Na oclusal mesmo do dente, na outra imagem aparece. E aqui foi com o uso de uma mini placa junto. Entendi. E foi colado um tubo na oclusal com um fio 16 de nit entrando dentro da oclusal e uma mola aberta de nitinol. Esse aqui. Isto. Imagina aí, aqui está com a mini placa e o elástico corrente para ajudar a puxar esse dente. Mas o do lado oposto foi feito só um fio de nit. Entendi. Com uma mola de nit. E isso fez um efeito de chicote colocando esse dente para cima. Entendi. Por que você optou por um ou por outro? O outro estava mais fácil, o lado esquerdo? O do lado esquerdo eu consegui, do direito eu não consegui. Aí nós tivemos que optar por uma mini placa ali atrás. Hoje teria maneiras muito mais fáceis de fazer isso. Isso, né? Que é o mini implante. Eu já apresentei esse caso num congresso. Uhum. E que eu falei sobre complicações e implicações com dentes retidos. E eu brinco com meus alunos, eu falo que tem 3 tipos de casos que a gente trata. Tem caso que é para congresso, tem caso que é para o nosso progresso, tem caso que é para processo. A gente tem que tentar ter o máximo de caso de congresso possível. Para progresso e para congresso, a gente tem que ter o máximo possível. E quando eu mostrei esse caso, eu estava num congresso em Belo Horizonte, e eu reparei 2 reações na plateia, que eram os professores mais, os ortodontistas mais antigos, mais experimentados, que achavam, tipo assim, né? Eu via pelas expressões, como é que tem coisa muito mais fácil que isso. E os mais jovens ficavam encantados com a complexidade do que foi feito. Entendi. Mas, ou seja, depois eu mostrava outros casos, falando, não tem maneira mais fácil de fazer isso. Entendi. E Ou qual que menos seria hoje a invasiva. maneira mais fácil? Com mini implante. Mini né? implante. Né? Tem um caso aqui mais pra frente aqui, que a gente tem. vamos colocar aqui, ó. É esse caso aqui que você colocou o mini implante, Isso. não é isso? Aqui foram 2 que eu fiz de maneiras alternadas também. Por uma questão didática. Entendi. Tratava de uma paciente, já tinha usado aparelho por 5 anos, tinha acabado de remover o aparelho e deram um tratamento assim como o que dava para ser feito. E ali foi feito com um parafuso, com um mini implante. Tem a mecânica aqui mostrando. Tem. Aqui, ó. Aí. Isso. Legal a imagem. Hoje eu usaria um perfil transmucoso maior. Entendi. Eu botaria um perfil transmucoso maior, porque mesmo assim teve uma tendência de vaginar mais pouca. Esse molar foi verticalizado só com mini implante e aqui eu coloquei uma alça chamada alça de Lang para poder puxar esse dente para lá. Recomendo quando fizerem que isso aqui seja um arco lingual, porque tende a gerar um efeito colateral de rotação nesse dente de apoio. O ideal é que isso seja um arco lingual. Entendi. Digamos, Aí você conseguiu. Mas é uma maneira muito simples de ser feita, pouco invasiva, não requer nenhum tipo de habilidade manual. Aqui está com a sequência mostrando ali, então. Aqui você já conseguiu colar o tubo no segundo molar e do lado esquerdo você ainda estava verticalizando ainda, né? Deixa eu ver aqui, mais um pouco aqui de sequência. Aí aqui você voltou com a verticalização, com o cantileve. Aqui eu coloquei uma alça tip back com o cantileve e conjuguei o segundo molar no primeiro. Para que quando ele faça a verticalização, ele não abra espaço. Ótimo. Aí acaba sendo mais uma mesalização da raiz. E do lado esquerdo ele estava evoluindo ali aos poucos. Ali, teve, né? teve uma ulceração ali. pouquinha coisa. Tá jóia. Aí eu optei por substituir por essa alça em M. Aí, tá aqui a imagem. Hoje, essa para mim é a melhor maneira de fazer uma desimpactação de molar. Porque isso é muito rápido, não perde força, como o elástico perde. A gente sabe que ele perde nos próximos 10 dias, ele vai perder bastante força. E isso aqui não é igual.
E como é que ela funciona? Você tem um tubo duplo ali, você Tubo faz um duplo. degrau, 2 helicoides e o gancho para encaixar E o ali no gancho molar. pode colocar uma resina flow na frente ali, Aham. mas geralmente não precisa, porque a força que ele faz é nesse sentido distal. Entendi. Funciona super bem, verticaliza super rápido. Fio 17,25 de TMA. Jóia. Então aqui mostrando aqui o efeito na panorâmica, tá bem legal essa Uhum. imagem aqui, mostrando justamente o efeito que foi conseguido aí nesse caso. E aqui é o mesmo caso que logo depois, uma barra transpalatina em cima? Essa barra transpalatina foi para Uhum. palatinizar os 2 segundos molares, porque é normal, porque ele estava sem contato com o antagonista. Entendi. É normal que Ele ele... fica mais vestibularizado, né? É normal. Ah, legal. E aqui está o caso finalizado aqui, então, com os segundos molares, primeiro molar, tudo fechadinho, tudo alinhado, tudo em posição aqui, da maneira que foi melhor conseguido aí. Pô, bacana, né? Então era uma verticalização bem... Eu acho que tem aqui a comparação, né? Uma verticalização tem. bem considerável, segundos molares ali fora de oclusão. Então, nesse caso aqui, você optou por fazer no mini implante e também ele depois daquela alça. Exato. E quanto que você faz com o mini implante e quanto que você faz com a alça? Ou... As duas vezes pode ser feito de qualquer maneira, mas Aham. aqui a opção foi mesmo uma questão didática. Aham. Agora, eu acho com a alça de TMA menos invasiva, Entendi. né? Mas aí vai da habilidade de Com a cada um. alça em M que você Com a falou? alça em M. Aham. Só que ela é mais difícil de fazer, Mais né? difícil de fazer e requer habilidade manual. Entendi. Agora, Então, para quem não gosta de dobrar fio, melhor é o mini o implante mini e implante, coloca porque elástico mesmo corrente. que ele não faça mini implante, alguém pode fazer por ele, né? Entendi. Então é mais fácil de colocar com mini implante. E o mini implante também te libera da necessidade de ter o aparelho colado, né? Sim, isso é uma grande vantagem, né? Você não precisa Né? Você já pode começar desde o início, né? Claro. Que o outro já tem que estar com fio, Você pode fazer estabilizando, isso e fio de finalizar aço, com né? alinhador, por exemplo. Bacana. É até uma ideia para quem aí dos tratamentos híbridos, né? Que a Tratamentos gente tem híbridos. discutido bastante Sim, sim. em casos aí mais complexos aí que É o que eu precisa tenho dessa mais impactação oferecido. do Tenho oferecido molar. muito tratamento híbrido hoje. Bacana isso daí. Então a gente mostrou aqui até agora, então, no caso de verticalização, como é que você faz ali o cantilever, mostrou aí também aquela alça em M, pode fazer o cantilever com loop, sem loop, né? A questão da liga que você está utilizando. Mini implante. Mostrou aí também a questão de mini placa, a mecânica com mini implante, a mecânica com alça ali soldada numa banda. Então tem várias maneiras aí da gente verticalizar os molares. Agora, me conta uma coisa. Eu lembro muito tempo atrás você falando comigo sobre o uso de magnetos. O que é isso? A gente quase não ouve falar isso mais aí na ortodontia. Como é que surgiu isso? De onde veio? Por que você utilizou? Meio que desapareceu um certo desinteresse da indústria nisso aí. Mas eu peguei ainda, quando eu comecei a fazer ortodontia, o fim disso aí. Entendeu? Mas da maneira que ele foi mais utilizado foi para distalização de molares, que tinha inclusive grandes nomes do segmento mundial aí da ortodontia que produziam esses ímãs para distalização. Mas o problema era o seguinte, que uma vez que você comprava esse par de ímãs, você tinha um distalizador eterno. Então não é um bom modelo de negócio, porque ele era autoclavável. Entendi. Desde que você não ultrapassasse uma determinada temperatura, que eu não me lembro, não perdia o magnetismo. ele não perdia a capacidade de imantação dele. Entendi. Então era o mais utilizado na odontologia era o de samário cobalto, era o mais utilizado, que não tinha risco de soltar materiais pesados na boca, nem nada. Limitações que tinha era para quem usasse marca-passo, mas, né? E quem fosse fazer ressonância magnética, essas coisas, não podia estar com isso. Mas o princípio era simples. Se você parar e pensar que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Entendi. É como se fosse uma mola ou um elástico ali, só que infinito, né? Ele não é uma força infinita. Só que ele tinha um mecanismo, por exemplo, para fechar. Foi feito aparelho fixo, tracionamento de dente incluso. Foi feito IRAX. IRAX não, aparelhos expansores. Entendi. Separando para quem está começando, disjunção é efeito ortopédico e expansão é dentoalveolar. Então conseguiram fazer, imagina ali um disjuntor. Você tem um parafuso que você vai abrindo, no caso eram 2 ímãs se repelindo. Entendi. Um que eu achava muito interessante, e cheguei a ver alguns casos disso, foi tracionamento de dente incluso. Você abria, colava um ímã no dente, fechava, então não tinha comunicação de ambiente interno e externo. Isso é bem legal para evitar infecção, né? Que não tem uma cicatrização que não acontece ali. Fecha. E numa placa de acrílico, uma placa de Howley. Você colocava um ímã com carga oposta e aquele dente ia ser tracionado até sair.
E ao contrário do elástico, que tem uma carga muito forte inicial e depois ele cede, o ímã, quanto mais ele aproximava, mais a força aumentava. Do ponto de vista biológico, para o dente era bem mais interessante. É legal. E até que aquele dente nascia e saía no lugar. Foi feito aparelho fixo para fechamento de diastema, aparelhos ortopédicos funcionais. Foi feita uma grande quantidade disso aí. E eu peguei um final, comecei a me aventurar um pouco em cima disso e cheguei a tratar casos com distalização de molar. E esses ímãs que não eram feitos necessariamente para uso odontológico, são chamados neodímio, ferro e boro, a composição. Se eu não me engano, são os ímãs mais fortes do mundo, porque contém ferro na composição. Bem pequenininhos. Esse aqui, esse redondinho em cima, tinha 2,5 milímetros de largura. Ele é bem pequeno. Bem pequeno, E um dos casos que eu tratei de verticalização, eu coloquei 2 ímãs desses com carga oposta para poder fazer a extrusão do dente de baixo. Acho que tem a foto aqui, né? Tem. Aí, 2 ímãs. Aí ele tinha que ser revestido com resina, porque por ele conter ferro, ele poderia oxidar. Entendi. Esse ferro deixava ele bem mais forte, mas em compensação tinha um ponto negativo que era esse aí. Mas foi feito muita coisa em cima disso na época. Hoje caiu. Então é o dente que estava em infraoclusão, você acabou fazendo um molar inferior. E foram colocar 2 ímãs com carga oposta, se atraindo até que o de baixo destruísse e tratasse essa infraoclusão. Tem a sequência aqui, né? Que eu achei aquele mesmo caso que a gente falou anteriormente, né? Que foi feito uma mini placa. Minha finalização do lado direito foi feito com ímã para provocar a extrusão do dente e a finalização. Pô, que bacana. Mas foi feito algumas coisas interessantes. Mas com isso subiu do mercado e hoje você não vê isso aí para venda, não tem nada mais disso, não. Né? Mas chegou a ser vendido pelas grandes... Tudo na indústria é meio cíclico, né? Sabe? Quem sabe daqui uns dias aparece alguém reinventando esse... Reinventando alguma coisa. O aparelho autoligado é um que foi reinventado várias vezes já, desde quase 100 anos de idade. O primeiro protótipo, acho que foi dos anos 30, 40. Quem sabe alguém aí vai reinventar esse ímã em breve para a gente poder voltar a pouco tempo atrás, eles apareceram como sendo... encerrando a carreira dos disjuntores, não foi isso que aconteceu, né? Tem tudo quando começa, às vezes eles prometem mais e aos poucos a gente vai vendo o que é possível fazer, o que não lógico. Então, assim, o ímã eu acho um negócio bem interessante, bem biológico, então é uma pena aí que desapareceu no mercado. Aí, talvez alguém deve estar achando também que vai criar um campo magnético ao redor dele, sabe? Tem umas coisas meio malucas que a gente ouve de vez de falar por aí, né? Mas bacana. Eugênio, então assim, basicamente o que a gente viu aqui hoje das verticalizações de molares, que você divide didaticamente em 2 situações, né? Quando o paciente perde o primeiro molar e tem a inclinação do segundo, ou naqueles casos de desimpactação de segundo molar. A gente viu aí que tem as mecânicas com cantilever, que é o que parece que você mais utiliza, mas que ele tem um inconveniente que você tem que evoluir o tratamento primeiro, chegar no fio de aço para poder estabilizar aquilo tudo ali, né? E as outras mecânicas que você mostrou aí com aparelhos acessórios, aí tem mesmo mini implante ou mini placa, que tem como vantagem você já começar de maneira precoce, sem necessidade de mais nada. Tem mais alguma coisa, algum dica que você queria trazer para alguém que quer falar sobre os verticalizações de molares, com alguém que está aí procurando no YouTube aí para poder salvar algum caso dele? Tem mais alguma dica para a gente poder finalizar? Basicamente, acompanhamento radiográfico, né, desde o começo, que isso geralmente a gente começa a perceber que isso ainda... É difícil ver verticalização sem uma radiografia, né? Sem uma radiografia. Exame completo disso aí. E nos colocamos à disposição no que puder contribuir aí... na dúvida, no aprendizado dos nossos colegas aí. Legal. Gênio, queria te agradecer por ter participado. Essa é a primeira participação aqui no nosso podcast. Espero que você volte aí para trazer outros temas aí relevantes, que a gente possa continuar batendo esse papo aqui e com certeza trocar experiências, aprender, ensinar, fazendo tudo aí ao mesmo tempo. Obrigado aí, tá? Obrigado a você. Um abraço. É isso aí, pessoal. Agradecer aí quem nos assistiu nesse podcast aí, trazendo informações aí sobre a verticalização de molares. Não deixe aí de seguir o nosso canal e em breve voltamos aí com outros episódios com novos temas relevantes aí para ortodontia.
Um grande abraço.